Não estou te ouvindo direito, não, Emanuel. Tá me ouvindo? Agora estou. Ontem eu não consegui vir para sua aula porque faltou luz na minha rua. Aí eu fiquei sem luz até 9h30 da manhã e eu não consegui Sim. assistir sua aula. Tá, não tem problema não. Eu também estava sem luz ontem. Eu fui lá para a escola porque na escola tinha luz. Aí eu dei aula lá da escola. O que que eu fiz ontem? Eu corrigi as as 4 últimas páginas do livro, tá? Do módulo 3. Tinha 4 páginas para a gente corrigir. Aí ontem, a aula de ontem, a gente passou a aula toda corrigindo essas 4 páginas. Corrigi a 274, a 275, a 277 e a 278. Aí ou você pega com alguém a correção por foto, ou então você assiste a aula gravada para você poder corrigir esse dever, tá? Na aula Tá de ontem bom, foi só isso que a gente fez, só fez correção, tá? tá bom. E tinha poucos alunos também. Quem estava com o mesmo problema de Emanuel, é só fazer a mesma coisa. Ou pegar através de foto com algum colega, tinham 12 alunos só. Ou então ir lá na plataforma e assistir a aula da correção para poder completar aí o livro, tá bom? Aline, Ontem estava bem complicado. Oi, Maria Clara. bom dia. Não estou te ouvindo, não. Oi, agora estou. Tá Fala. me ouvindo? Agora tá? Estou. Olha só, lembra que você tinha pedido para mostrar os deveres do caderno de programa de saúde? Sim. Então, eu não tinha te mostrado quando você pediu porque eu não tinha terminado. Mas, tia, eu sei que o prazo já passou, mas eu fiz tudo direitinho. Eu só quero ter o prazer de mostrar para você. Pode? Tá, tá, ainda está valendo ainda. Pode mostrar. Tá, calma Cadê? Eu estou vendo ainda. aí. Tá vendo? Estou. A primeira, a segunda, terceira Aham. e a quarta e a última. Sim. Pronto. Obrigada, viu, Ok. tia? Tá bom. Nada. Tem mais alguém que queira me mostrar? Ainda tem muita gente sem nome, sem nota. Vale 5 pontos, hein, gente? Tia, eu fiz, só que eu tô esperando minha mãe me Mais imprimir. Porque eu pedi pra ela imprimir pra mim. Só que ela ainda não imprimiu. Acho que ela vai imprimir amanhã. Tá, então, então semana que vem você me mostra. Eu só posso esperar até semana que vem, porque Tia Beth quer o meu diário Tá todo bom. preenchido dia 8. Aí eu vou ter que passar essas notas pro diário, tá? Porque dia 8 eu tenho que entregar o diário. Ó, vou confirmar então quem está com os pontos. Ana Carolina, Ana Clara, Bruna, Camille, Eduardo, Emanuel, Evelyn, Caio Lucas, Leonardo, Lívia, Lucas Simões, Maria Clara, Miguel, Yasmin, Angelina e Pedro Henrique. Tá? O restante não está com nota, não, e vale 5 pontos. Aí tem que me mostrar para eu passar isso ali para o meu diário. Eu só estou esperando mais um tempo aí para passar para o meu diário. Aí hoje a Tia Beth já me enviaram dia 8, então eu não posso esperar muito tempo, não. Essas foram as pessoas que me mostraram, tá? Que estão com a nota já. Bom, o que, que nós vamos fazer hoje, então? Hoje nós vamos começar o nosso módulo 4.
tá? Terminamos ontem, então, o módulo 3, corrigimos todos os exercícios que tinha para corrigir. Aí hoje a gente vai começar, já vamos para o 4º bimestre, graças a Deus. Então, hoje eu vou começar devagarinho com vocês aí, o módulo 4, aí, mas só que a gente não vai terminar isso hoje, tá? Porque tem bastante coisa para a gente falar. Nós vamos iniciar hoje, e aí na semana que vem a gente continua, tá? Passa muito rápido, né? Essa aula, então, gente, eu acho que passa muito rápido, essa aula de quarta-feira, porque eu dou aula para o 6º ano, aí eles ficam lá, tchau, tia, beijinho, tia, tchau, tia, eu não consigo sair de lá. Venho correndo para vocês, mas eles às vezes me seguram lá. Aí passa mais, eu acho que passa mais rápido ainda, e não sei se é porque é a última aula também, aí passa muito rápido. Quando eu vejo, já é meio-dia, já está na hora da gente ir embora. Mas a gente está com a matéria toda certinha, graças a Deus, né? Na verdade, o 4º bimestre começa amanhã, mas como a gente não tem aula quinta e sexta, a gente está começando o nosso hoje, tá? Hoje é o último dia do 3º bimestre. Dia 1º de outubro começa o 4º. Mas aí, como a gente já terminou o módulo 3 e a gente não tem aula nem quinta nem sexta, eu não estou com vocês nem quinta nem sexta, aí a gente começa um pouquinho hoje, tá? Porque na 7.1 eu vou estar amanhã e vou estar sexta, então eu já vou começar com eles também. Aí, para vocês não ficarem atrasados, a gente começa um pouquinho hoje. Esse é o 4º, o 4º é o último, tá? O último módulo e o último bimestre. Outubro e novembro, a gente vai ter as aulas, né? Aí, provavelmente, final de outubro, iniciozinho de novembro, devem ser os testes. E dezembro, as provas, que é aquele simulado que cai a matéria toda. Tá? É o simulado 2, que cai tudo que a gente estudou durante o ano. Tá bom? Bom, então vamos lá. No módulo 4, então. Essa parte de astros, não. A gente não volta a estudar, não. Fala muito pouquinho, acho que no 9º ano, se eu não me engano. Mas esse conceito, assim, de astrologia, né, que a gente estudou, o estudo dos astros, é mais no 6º ano. Vocês gostam, né? Eu lembro que ano passado vocês gostavam bastante, mas é uma área bem difícil. Quem gosta aí, de repente, quer se dedicar a essa área aí, estudar essa área, é bem interessante, mas é bem difícil, não é fácil, não. No 6º ano também, eu tenho um aluno também que ele gosta bastante, ele faz um monte de pergunta durante as aulas. Aí, até hoje, eu perguntei, eu falei, vem cá, você quer fazer alguma coisa relacionada a essa área, ou a área de ciência, ser cientista, alguma coisa assim? Que ele pergunta tanto, mas ele falou que quer ser cirurgião. Aí eu falei, de uma certa forma também está ligado à ciência, né? Porque é medicina, mas eu percebo que vocês gostam realmente dessa área. Bom, então vamos lá. No módulo 4, nós temos aí o capítulo 7, ele começa com o capítulo 7. E na página 200 e 201, ele mostra uma página assim, ó, uma foto. Peraí, deixa eu só me ver um pouquinho maior aqui, que aí eu consigo ver o livro melhor. Bom, ó. É uma página dupla, tá? Que vai falar um pouquinho sobre as doenças, tá? Então, nós vamos ver algumas doenças aí vão aparecer nesse capítulo, e nós vamos ver que algumas são doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, e outras não, tá? Outras
Às vezes a gente já nasce com essa doença, não é provocada por vírus, por bactérias, né? Sim, quando a gente já nasce com uma doença, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma deficiência em alguma cor, em alguma ela não passa de uma pessoa para outra, tá? Essa página que eu mostrei é a 200 e a 201. E aí a gente tem nessa foto aí um menininho que ele já faleceu, né? Ele era dos Estados Unidos e ele nasceu com uma doença genética, tá? Uma doença que era relacionada à parte genética do corpo. E essa doença que ele nasceu é do livro do quarto trimestre, isso aí. Essa doença que ele nasceu, ele não podia conviver com as pessoas, com outras pessoas, porque o sistema de defesa do corpo dele era baixo, ele não tinha uma imunidade boa, tá? E se ele tivesse contato com outras pessoas e que essas pessoas tivessem algum tipo de doença, poderia passar para ele e ele não resistir. Aí, olha só que loucura dos cientistas. Os cientistas, eles criaram uma bolha, ele está aí, ó, agachadinho, mas ele está numa bolha, isso aí é uma bolha de plástico, né? Para que ninguém tivesse contato com ele, para ele evitar o contato com as pessoas. Então, tinha aí um sistema, ó, de ar, tá vendo? Umas coisas, umas bolinhas assim, por onde entrava o ar, para ele continuar vivo ali dentro daquela bolha. Já viu isso? Então, aí, por conta disso, né, por conta dos cientistas descobrirem essa bolha, criarem essa bolha, o nome dessa doença ficou conhecida como doença do menino da bolha, porque ele ficava protegidinho ali dentro dessa bolha, sem contato com ninguém. Só que aí depois, né, se passou... O Bart Simpson ficava na bolha. Lucas está falando que tem um episódio do Simpson que o Bart Simpson ficava numa bolha para não contrair nenhum tipo de doença. Aí, conclusão, ele ficou muito tempo vivendo assim, nessas condições aí, tá? Vivendo assim dentro de uma bolha. Só que ele não resistiu muito tempo, ele morreu com 12 anos, tá? Relativamente, né, ainda criança, né? Ele, 12 anos ainda é criança, a idade de vocês ainda, tá? Isso, hoje em dia, né, a gente tem uma infinidade de doenças, né? Pode estar relacionadas ao ar, né? Doenças respiratórias, principalmente quem tem algum problema alérgico, né? Aí, conclusão, quem tem problema alérgico sente bastante dificuldade, né? Principalmente com essa poluição. Então, quando a gente respira, a gente sente. Quem tem alergia à mofo, à poeira, igual estão comentando aí, tem processos alérgicos também que podem estar relacionados à alimentação, né? Eu, por exemplo, eu sou muito alérgica com relação à alimentação. Eu não posso comer nada com corante, já falei para vocês. Às vezes vocês me oferecem bala, às vezes biscoito recheado, assim, de morango, essas coisas assim, eu não posso. Aí eu nunca aceito, porque se tiver corante ali, eu não posso comer, né? E aí eu fico toda embolada. Por exemplo, se eu tomar um copo de Fanta laranja, para mim é o suficiente. Na Fanta laranja tem muito corante, e eles usam o corante amarelo.
que para quem tem alergia, é o pior que tem, é o amarelo, que eles chamam de corante de tartrazina. Quando vocês forem beber uma Fanta, depois vocês olham no rótulo da Fanta que vem lá, corante amarelo de tartrazina. É o pior corante que tem, é o mais forte. O vermelho, corante é o que dá a cor aos alimentos, tá? O vermelho, eu também tenho alergia, mas é menos. Por exemplo, se eu comer uma gelatina de morango, ali naquela gelatina tem um pouco de corante, né? O corante vermelho. Eu não fico toda empolada imediatamente, não, tá? Porque o vermelho eu ainda tolero um pouco mais. Mas se for amarelo, aí é certeiro. Eu comer alguma coisa com o corante amarelo, se eu tomar um suco de maracujá de garrafinha, aqueles de garrafa, se não for natural, eu fico toda empolada. Tá? Então, algumas doenças que a gente tem, né, alguns processos alérgicos também, que eles não são isso. No biscoito de Doritos tem muito corante amarelo. Eu posso comer, mas se eu comer mais de um, aí desanda. Eu posso passar mal. Então, tem algumas doenças que tem, né, ou processos alérgicos, mas que não são transmissíveis a outra pessoa. Isso é seu, é da sua genética. Agora, existem doenças que a gente vai estudar nesse capítulo, que aí sim passa de uma pessoa para outra, né? A gente está vivendo uma que está difícil da gente se livrar dela, que é o coronavírus, né? O coronavírus é um exemplo de doença transmissível de uma pessoa para outra. Se uma pessoa estiver contaminada, vai passar para aquela que não está contaminada. Agora, existem algumas doenças que isso não acontece, como esse exemplo aí do menino da bolha. Essa doença, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, tá? É uma doença genética, ele já nasceu assim. Então, entenderam a diferença das doenças transmissíveis para as doenças não transmissíveis? Tá? É assim que funciona. Bom, então vamos na 202. Na 202, ó, a gente tem uma outra foto. O que esse menino aí tem? Quem já teve isso? Na página 202. Olha como que ele tá, todo pintadinho. Que doença é essa aí? Quem sabe me dizer? Não, não é mosquito, não. Catapora, isso aí, catapora. Esse menininho, ele tá todo pintadinho. Ele está com catapora. Essa época que a gente está, de primavera, né? Setembro, outubro, é a época da catapora. Então, quem ainda não teve, essa época é a época propícia, tá? Por quê? Esse vírus, ele circula no ar. Então, como venta muito, a gente pode pegar pelo ar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Embora, né, a gente seja vacinado. Existe vacina contra a catapora. Quem ainda não teve, em algum momento da vida, vai pegar, tá? Em algum momento aí pode pegar. O ideal é que se pegue logo quando criança, porque todas essas doenças, assim, de que criança tem, né, que criança pega, quando a gente pega em criança, os sintomas, eles são mais leves, tá? Agora, quando a gente pega em adulto, o adulto também pode ter. Quando a gente pega em adulto, aí já é um pouquinho pior. O nosso organismo, ele responde de forma errada. E aí os sintomas, eles ficam bem, bem maiores. Só um instantinho, gente, espera aí. Entrou um marimbondo aqui na minha sala, espera aí.
Abre ali para a mamãe só para abrir. Mata ele não, tia, mata ele não. Ele é bonzinho. Eu pedi para minha filha abrir a janela aqui para o marimbondo. Bom, vamos lá. Não tem problema, não. Deixa, então, ele ali quieto. Daqui a pouco ele vai embora. Bom, então, continuando. Então, quem ainda não tem, não teve ainda essa doença, né? Ainda tem tempo de ter, tá? O porquê que é bom ter logo, né? Eu moro em prédio, aí ele tá aqui perto da minha janela, mas ela não quer abrir a janela para ele ir embora, a janela tá só um pedacinho aberto. Por que é bom ter logo a catapora? Essa doença, a catapora, ela é uma doença que o nosso organismo reconhece que a gente já teve, tá? Então, a gente só pega uma vez. Se a gente já pegou, né? Tem gente aí que tá falando pelo chat que nunca pegou. Mas tem gente que já pegou. Se já pegou, já está livre dessa doença. Não pega de por quê? Quando o seu organismo entra em contato com essa doença de novo, ele reconhece que você já teve. Tá? Então, quem já teve aí, eu tive com 6 anos. Quando eu completei 6 anos, eu peguei. Aí, conclusão, tô livre. Tá? Eu peguei. Agora, quem ainda não pegou, pode ainda ter chance de... Oi? Eu peguei catapora de Pedro. Agora, quem já pegou, aí tá livre. Ah, é? Essa época que a gente tá de primavera, ela é bem comum, tá? Por causa desse ventinho, não sei se vocês já repararam, todo finalzinho de tarde vem um ventinho, vem uma brisa. Aí, nesse ventinho, nessa brisa que vem fresquinha de vez em quando, vem junto esse vírus. Aí é danado para a gente pegar. Deixa eu ver aqui o que estão perguntando aqui, que eu não estou conseguindo ler. E o danado do marimbondo está fazendo barulhinho aqui, está me desconcentrando. Espera aí, deixa eu ler aqui o que vocês colocaram no chat. Ah, é. Quando pega, quer brincar, né? Não pode, porque senão passa para as outras crianças. Não pode ir para a escola também, né? Porque senão passa para todo mundo. Aí não tem como, tem que ficar em casa. Aí realmente é muito chato. E é uma doença que coça muito. Nesse estágio que ela começa a coçar, é exatamente o estágio que ela está transmitindo para as outras pessoas, tá? Aí toma banho com um líquido rosto, que é o permanganato, né? Ou então a violeta de genciana também serve, né? Não é de mosquito esse não. Esse tá no ar, né? Convivendo com a gente aí. Aí quando o nosso sistema imune está forte, a gente acaba entrando em contato com esses vírus que estão no ar, ou vírus, ou bactéria, né? Aí depende do que está sendo a época que a gente está vivendo, né? Bom, então vamos colocar agora, vamos observar aí a página 202, ó, que a gente tem algumas coisinhas para marcar, tá? Para sublinhar. Quem tem alergia a mosquito, estão comentando aí, que tem gente que quando fica picado de mosquito, fica assim, toda pipocadinha, né? Quem tem alergia a mosquito fica assim também, tá? Mas aí como que a gente diferencia o mosquito da catapora? Porque quem tem problema de mosquito, com alergia a mosquito, fica assim sempre, né? Então, como a catapora, ela não dá sempre, aí a gente sabe que é catapora ou então que é picada de mosquito. Bom, então vamos lá. Ó, 1, 2, 3, no 4º parágrafo. Vamos marcar aí o 4º parágrafo. As doenças podem ser classificadas como transmissíveis e não transmissíveis.
Oi, Lucas, pode falar. Ah, fala. O que é que você quer saber da tartaruga? Ah, isso. Que coisa engraçada. Quanto tempo você tem essa tartaruga? Ela já é grande ou ainda é pequenininha? Então, o que acontece? É uma característica do jabuti esse barulho realmente. Toda vez que ela quer se reproduzir, né, ela faz esse barulho. Só que, por exemplo, no caso dela, ela está fazendo barulho para o animal errado, né? Porque é um gato que ela está vendo, ela não está vendo outra tartaruga. Mas se você tivesse uma outra tartaruga, quando os jabutis, né? Na verdade, é um jabuti. Quando o jabuti ele quer se acasalar, né? Ele quer namorar com outro jabuti, o macho e a fêmea, eles fazem esse barulho. Esse barulho é um barulho característico da reprodução do jabuti, tá? É igual um grito mesmo. Mas como é um gato, ela tá vendo um gato, ela deve estar vendo miragem, né? Achando que é um outro jabuti, mas não é um gato. Ela não deveria fazer esse barulho para o gato, mas ela deve estar vendo uma miragem aí, igual em desenho animado, que às vezes o personagem vê uma coisa que não é, e aí está se confundindo e está fazendo barulho, mas é um barulho característico da reprodução do jabuti. Se você tiver um outro jabuti para cruzar, né, se você souber aí o sexo dela, se é macho ou fêmea, e tiver um outro jabuti, você vai perceber que eles fazem esse barulho na hora da reprodução. E realmente é um barulho bem diferente mesmo, tá? Tá apaixonada pela gata, então. Vai ter que chamar um macho para solucionar o problema dela. Tá apaixonado pela gata. Ai, meu Deus, só vocês mesmos. Bom, marcaram aí, então, o quarto parágrafo. As doenças podem ser classificadas como transmissíveis e não transmissíveis. Aí, depois, ele explica o que são doenças transmissíveis, tá? Vamos marcar também. Tartaruga morde? Morde sim. É verdade. As doenças transmissíveis, também conhecidas como doenças infecciosas, podem ser causadas por agentes estranhos ao corpo humano, como seres microscópicos, ó. Então, pode ser vírus, pode ser bactérias, podem ser fungos e podem ser protozoários, tá? Todos aqueles últimos grupos que nós vimos nessas últimas aulas, tá? Então, geralmente, esses seres, né, vírus, bactéria, fungo e protozoário podem, né, não é uma regra geral, mas na maioria das vezes podem causar doenças nos seres humanos, tá? E essas doenças, elas podem sim ser transmissíveis de uma pessoa para outra. Transmissão direta. Como que é uma transmissão direta? Ó, depois dos seres microscópicos, ele fala que a transmissão das doenças podem ser direta ou indiretamente. Como que é uma transmissão direta? O contágio ocorre pela transferência do agente causador da doença, pelo contato com ele, ou por meio dos fluidos onde esse agente esteja presente. Tá? Então, esse contato ele tem que ser direto, como o coronavírus, né? A gente está aí com esse grande problema,
pandemia que ainda não acabou, né? As pessoas acham que já acabou, mas ainda não acabou. Ela é transmitida diretamente ao ser humano. Alguém tossiu ou alguém espirrou, se essa pessoa que tossiu ou espirrou estiver contaminada e outra pessoa sadia encostar a mão naquele local em que as gotículas de saliva, né, do espirro ou da tosse, estavam ali, se você colocar a mão e depois levar a mão ao rosto, na boca, no nariz ou no olho, é o suficiente para esse vírus entrar dentro de você, tá? Vamos marcar isso também, tá? Vamos marcar o 4º, o 5º e o 6º parágrafo. Então, isso a gente chama de transmissão direta. A gente precisa desse contato direto com o ser contaminado. Mesmo exemplo da catapora, tá? A pessoa está com a catapora. Quando está nesse estágio que as feridinhas começam a coçar muito, é o estágio de transmissão, tá? Aí, se você tiver contato com essa pessoa e nunca tiver tido essa doença, você acaba pegando essa doença também. Exatamente. Se a pessoa estiver contaminada e for ainda mal educada e espirrar em cima de outra pessoa, esse contato ele é direto, tá? Vai ter ali a presença do vírus naquelas gotículas do espirro dela ou da tosse dela, e aí já era, tá? Ela vai automaticamente depois colocar a mão no nariz, na boca, no olho, né? Que agora a gente está tentando controlar um pouco isso, né? De colocar a mão no rosto, justamente por conta disso. Mas tem hora que a gente não consegue, né? É natural, a gente acaba colocando a mão. Por isso que a gente tem que lavar sempre a mão, ou então passar sempre o álcool em gel, que aí se a gente precisar colocar a mão no rosto, pelo menos a mão tá limpa, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando aí. Ai, gente, não acredito. É mesmo, Lucas? Ai, mas aí isso é ruindade, né? Lucas está falando que já viu um monte de gente espirrando no supermercado dos alimentos, né? Para justamente contaminar outras pessoas. Eu até cheguei a ouvir isso, mas não vi se isso era real, não. Eu ouvi isso também. Mas eu não cheguei a ver nada sobre isso, não. Nenhuma câmera filmando, não. Mas é bem complicado, né? Porque é uma doença que ela está aí, está no mundo inteiro, e a gente quer logo solucionar esse problema, e aí vem uma pessoa e pensa dessa maneira, né? Aí realmente fica complicado. Aí nós temos aí, ó, essa pessoa que vocês estão falando aí, que é mal educado, ó. Nessa figurinha aí da página 202, para quem não tem o livro, ó, temos uma pessoa que mal educada, espirrando. Olha quantas gotículas estão saindo aqui, ó. Olha quanto fluido do corpo está saindo aqui, né? E aí não tampou nem a boca nem o nariz. E aí saiu espalhando isso tudo aqui pelo ar. Se essa pessoa tiver alguma doença, né? Principalmente doenças respiratórias que passam assim, por gotículas, né, de saliva ou da própria secreção do nariz, bastou. Todas essas gotículas estão no ar e aí outras pessoas vão ter contato. A gripe é da mesma maneira também, né? Só que o que acontece com a gripe? A gripe a gente já sabe como que ela funciona, né? Já está acostumada com os sintomas dela e são sintomas mais leves, não é como esses sintomas do coronavírus, que são sintomas, às vezes, bem graves em determinadas pessoas, né? Mas a gripe também é assim, igual essa figurinha aí. Uma pessoa gripada espirra num ambiente, aquelas pessoas que estão naquele ambiente ali podem ter contato com o vírus da gripe também. Sim, pelo olho também.
Se você, por exemplo, alguém espirrou aqui na mesa, né? Na mesa que eu tô. Aí eu vou e coloco a mão na mesa. Conclusão, aquela gotícula de saliva ou de espirro que estava ali, o vírus ainda está ali ainda. Aí eu coloquei a mão, apoiei a mão ali e não higienizei minha mão depois. Aí meu olho coçou, eu fui e cocei. Foi para lá na minha conjuntiva, no meu olho. Então, ele também tem, o olho também é uma porta de entrada para o vírus da Covid. Os olhos, o nariz e a boca, tá? Não é só a boca e o nariz, não. Os olhos também, tá bom? Também, então, também, se você tiver contato, né, com os lábios de uma pessoa, por exemplo, se você beijar uma pessoa, até mesmo no rosto, você foi cumprimentar uma pessoa, beijou a pessoa no rosto, e aí depois você passou a mão sem querer no rosto, ainda tem resquício de saliva ali daquele beijo que foi dado no rosto. Aí se você colocar a mão na boca, no nariz ou no olho, também já é o suficiente, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão falando. Então, Carol está perguntando se ele vai ao estômago. Esse vírus do Covid, né, ele pode se espalhar pelo corpo inteiro, pode dar uma inflamação em qualquer órgão, tá? Principalmente nos pulmões. O primeiro contato dele, ele gosta dos pulmões, porque é uma doença respiratória. Porém, os cientistas já descobriram que pode dar inflamações em outros órgãos, tá? Não só ligado à respiratória, aos pulmões. Então, pode afetar, sim, outros órgãos, tá? Deixa eu ver o que mais. Se for direto pelo olho também. Uma pessoa espirrou, né? No seu rosto. Aí espirrou. Se você não tiver nenhuma proteção, eu, por exemplo, uso óculos. Então, o óculos é uma proteção. É como se fosse uma barreira, né? Então, o meu olho está protegido. Mas quem não usa óculos, se não tiver nenhuma proteção, por isso que eles usam aquela viseira facial, né? Para proteger justamente os olhos, porque a máscara protege o nariz e a boca, mas os olhos ficam desprotegidos. Então, quem usa aquela viseira, geralmente no supermercado, quando a gente vai ao supermercado, tem alguns funcionários com essa aula, não falei que essa aula passa muito rápido? E a minha internet, ela não está 100% agora, não. Ela está dando umas travadas aí. Eu vou fazer a chamada para vocês e na semana que vem a gente continua falando mais um pouquinho sobre essa parte, tá bom? A gente continua na aula de terça-feira. Deixa eu fazer a chamada, então, para liberar vocês. Ah, tá bom, Leonardo.